Presidente Bolsonaro faz pronunciamento em rede nacional e destaca a vacinação e crescimento da economia. Presidente ainda falou dos programas de assistência a empresas durante a pandemia e da realização da Copa América. Médica infectologista que integrou o Ministério da Saúde presta depoimento à CPI da Covid. Brasil avança mais em campanha e chega perto da marca de 70 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus aplicadas. Produção do IFA 100% nacional pela Fiocruz começa ainda este mês. Ex-político de centro-esquerda é eleito presidente de Israel. Comitê organizador das Olimpíadas anuncia que 10 mil voluntários desistiram de trabalhar no evento. Jovem americano de apenas 17 anos quebra o recorde mundial de Usain Bolt. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A CPI da pandemia ouviu hoje a médica Luana Araújo, anunciada para assumir uma secretaria do Ministério da Saúde, mas que nunca foi nomeada. Na reunião também foi decidido antecipar o depoimento do governador do Amazonas, alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta. A CPI da pandemia ouviu nesta quarta-feira a médica Luana Araújo, anunciada como gestora da Secretaria Especial de Enfrentamento à Covid-19 no Ministério da Saúde, mas que nunca foi nomeada. A médica disse que chegou a trabalhar 10 dias pela pasta e que não recebeu pelo período, e que com 2 ou 3 adiamentos percebeu que a nomeação não sairia. No entanto, disse que não recebeu qualquer explicação. Honestamente, não me foi comunicada qual foi a razão pela qual a minha nomeação não foi aprovada. Eu simplesmente fui comunicada de que, infelizmente, essa nomeação não sairia. Eu agradeci profundamente a oportunidade de servir o meu país, peguei as minhas coisas e voltei para Belo Horizonte. A consultora em saúde pública para organizações internacionais é epidemiologista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em saúde pública pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos. A médica informou que tratou vários pacientes contra a Covid-19 sem receitar cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina ou zinco. Nós temos estudos que mostram que a mortalidade é uma meta-análise, aí sim uma meta-análise feita da forma correta, uma meta-análise que é essa ferramenta que condensa e melhora a nossa percepção de estudos, feitos sobre estudos que são de alta qualidade, que são estudos randomizados, controlados, mostra que existe um aumento da mortalidade com o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Quando a gente transforma isso numa decisão pessoal, é uma coisa. Quando você transforma isso numa política pública, é outra. A autonomia médica faz parte da nossa prática, mas não é licença para experimentação. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Além de ouvir Luana Araújo, os senadores alteraram novamente o calendário de oitivas. A pedido do senador Marcos Rogério, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, antecipou o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Inicialmente, seria realizado no dia 29, agora vai ser dia 10. É que nesta quarta-feira, a Polícia Federal realizou a operação no estado do Amazonas para apurar possível desvio de recurso e favorecimento de empresas durante a pandemia. Face ao acontecimento do dia no estado do Amazonas, face à urgência e à gravidade da situação, faço um apelo a Vossa Excelência que comunique o governador do estado do Amazonas e o convoque para estar aqui na próxima semana, na terça ou na quarta-feira. Senhor presidente, a operação é contra desvios de recursos para o combate à Covid-19 e diz a matéria: a Polícia Federal cumpre 25 mandados judiciais na manhã desta quarta-feira em Manaus e em Porto Alegre, incluindo busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, e a prisão temporária
do secretário estadual de Saúde, Marcelo Campelo. Olha o que pesa de acusação. Indícios de que funcionários do alto escalão da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas realizaram contratação fraudulenta para favorecer grupo de empresários locais sob orientação da cúpula do governo do Estado, de um hospital de campanha que, de acordo com os elementos de prova, não atende às necessidades básicas de assistência à população atingida pela pandemia. Eu não sei se nós temos uma urgência maior do que essa para garantir uma convocação antecipada. Na semana que vem, a CPI da pandemia vai ouvir Marcelo Queiroga. O segundo depoimento do ministro da Saúde foi marcado para terça-feira. Depois, é a vez de Elcio Franco, ex-secretário de Saúde do Ministério. Fechando a semana, o governador do Amazonas será ouvido. Na semana seguinte, a oitiva é com o secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo. Depois, com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e, na sequência, o representante da White Martins. Sobre a operação da Polícia Federal no Amazonas, o governo amazonense disse em nota que as investigações em curso são de total interesse do Estado e que o governador Wilson Lima focou sua gestão na preservação das vidas. A nota informa ainda que o governador está à disposição das autoridades para esclarecer as ações de seu governo e está convicto de que não cometeu qualquer ilegalidade. O sistema COVAX, criado para uma distribuição equitativa das vacinas anti-Covid, arrecadou hoje 2 bilhões e 400 milhões de dólares adicionais. Mas a falta de doses disponíveis continua impedindo o sistema de operar em plena capacidade. O sistema COVAX, criado para distribuição equitativa de imunizantes, arrecadou 2 bilhões e 400 milhões de dólares adicionais. Apesar da boa notícia, a falta de doses disponíveis continua a impedir o COVAX de operar em plena capacidade. O montante foi levantado durante uma cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacinação. O dinheiro vai permitir a obtenção de 1 bilhão e 800 milhões de doses para os países de baixa renda que participam do mecanismo. As doses que serão distribuídas em 2021 e no início de 2022 protegerão quase 30% dos adultos em 91 países pobres. A Índia receberá 20% das doses disponíveis em razão do seu tamanho. O montante arrecadado eleva o aporte total para a compra de vacinas a quase 9 bilhões e 600 milhões de dólares. Os doadores se comprometeram ainda a contribuir com mais de 775 milhões de dólares para a logística de distribuição dos imunizantes. A cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacina reuniu países, o setor privado e a sociedade civil. Seguimos agora com informações e números da vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 137 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 2 de junho, o Brasil aplicou 69.926.100 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que a vacinação contra a Covid-19 de todas as pessoas com mais de 18 anos no estado deve ser concluída até o final de outubro deste ano. A promessa foi feita em uma postagem nas redes sociais nesta quarta-feira. A Fiocruz deve começar neste mês a produção do ingrediente farmacêutico ativo da vacina contra a Covid-19. A estimativa é produzir cerca de 15 milhões de doses por mês. Após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca, que vai permitir a fabricação da vacina 100% nacional, já chegaram ao Brasil os bancos de células e de vírus, materiais essenciais para a produção da vacina. A estimativa da fundação é de que sejam produzidas por mês cerca de 15 milhões de doses do imunizante na fábrica de Biomanguinhos. Mas as primeiras doses 100% nacionais só devem ser entregues em outubro. Inicialmente, serão produzidos 2 lotes de pré-validação e 3 de validação, que vão passar por testes de comparabilidade pela AstraZeneca até alcançar a produção em larga escala. Também devem ser elaboradas as documentações necessárias à solicitação da alteração no registro da vacina junto à Anvisa.
A fundação também formalizou o contrato para a aquisição adicional de IFA importado para o processamento final de mais de 50 milhões de doses para compor as entregas de vacina do segundo semestre. No total, já foram entregues 47 milhões de doses ao governo, incluindo 4 milhões de doses prontas da vacina do Instituto Serum da Índia. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, quase 2 bilhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China chega perto dos 682 milhões de doses aplicadas. Em seguida, os Estados Unidos, que tem quase 295 milhões. Na terceira posição, com mais de 213 milhões, está a Índia. O Brasil segue na quarta colocação e hoje se aproxima dos 70 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, o Reino Unido, que já supera os 65 milhões de doses até agora. A Covivac, terceira vacina da Rússia contra a Covid-19, é mais de 80% eficaz, de acordo com divulgação da agência de notícias russa Interfax. Além disso, a agência informou que o centro produtor do imunizante pode fazer até 6 vezes mais do que os 10 milhões de doses da vacina inicialmente planejados por ano. A Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com a situação da pandemia de Covid na América do Sul, alertando que o número de casos na região voltou a crescer. A declaração do diretor da OMS para situações de emergência, Michael Ryan, ocorre em meio à polêmica sobre a realização da Copa América no Brasil. South American countries represent 4 of the top 10. As nações da América do Sul representam 4 dos 10 países mais afetados globalmente. Isso apenas no caso de incidência na última semana. Esses países incluem Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Brasil, seguido por Bolívia, Peru e Chile. Há desafios reais na América do Sul. A mortalidade aumentou em alguns países, particularmente no Paraguai e na Bolívia, em 20% na semana passada. Has increased in some countries, particularly in Paraguay and Bolivia, by over 20% in the last week. O alerta de Ryan ocorre um dia após o Peru elevar o número oficial de mortes por coronavírus de 69 mil para mais de 180 mil, o que dá ao país a maior taxa de mortalidade por Covid no mundo. Quando se olha para as taxas de mortalidade na América do Sul em geral, elas são mais altas do que muitas partes do mundo, variando de 3% a 5%. Isso pode refletir a gravidade da doença, mas também reflete a falta de acesso adequado à saúde e a pressão que o sistema vem sofrendo em muitas nações da região há muito tempo, apesar dos esforços dos profissionais de saúde e dos sistemas de saúde. Ryan lembrou da importância de quebra desse ciclo e pediu aos países que redobrassem os esforços para conter o vírus, apontando as necessidades de um acesso mais equitativo às vacinas. O governo da Colômbia reabriu as fronteiras fluviais e terrestres com a Venezuela, que estavam fechadas desde março de 2020 para combater a pandemia de coronavírus. A quarta-feira começou diferente para os moradores que vivem na divisa entre a Colômbia e a Venezuela. Bogotá reabriu as fronteiras fluviais e terrestres com o país vizinho fechadas desde março de 2020 para combater a pandemia de coronavírus. Em Vila del Rosário, município localizado no departamento norte de Santander, as pessoas cruzaram a ponte internacional Simón Bolívar logo cedo. Na terça-feira, o Ministério do Interior colombiano ordenou a reabertura gradual das passagens na fronteira de 2.200 quilômetros entre os dois países. A medida entrou em vigor à meia-noite e deixou sem efeito um decreto presidencial que havia prolongado o fechamento até 1º de setembro. Em 19 de maio, Bogotá reabriu as passagens de fronteira com Panamá, Peru, Brasil e Equador, também fechadas para evitar a propagação do vírus. A Venezuela ficou de fora da medida em um primeiro momento. Caracas rompeu relações diplomáticas com a Colômbia em fevereiro de 2019, depois que a Colômbia reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, em detrimento de Nicolás Maduro. De maneira unilateral desde Colômbia. E veja a seguir o número de pessoas que continuam trabalhando em home office. Continua alto. E ainda, presidente Bolsonaro faz pronunciamento em rede nacional e destaca vacinação e crescimento da economia.
O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV hoje à noite. Ele falou dos acertos da política econômica do governo e destacou que os resultados têm superado as expectativas. Bolsonaro também ressaltou o esforço para a vacinação dos brasileiros contra a Covid. O presidente garantiu que o governo não está economizando esforços para garantir a vacinação de todos os brasileiros contra a Covid. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem assinamos acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas no Brasil, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas 5 países que produzem vacina contra o Covid no mundo. Sobre a economia, Jair Bolsonaro destacou o resultado do crescimento da economia nos 3 primeiros meses do ano, que atingiu 1,2% e superou todas as expectativas e deverá surpreender a todos até o final do ano. E lembrou também dos programas sociais do governo, além das obras que estão sendo feitas. Destinamos, em 2020, 320 bilhões para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. E mais de 190 bilhões de reais para ajudar estados e municípios. Alguns setores, como bares e restaurantes, turismo, entre outros, em grande parte foram socorridos pelo nosso governo, por meio do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Hoje mesmo sancionamos a nova lei do PRONAMP, agora permanente, que pode destinar a vários setores até 25 bilhões de reais, onde 20% será destinado ao setor de eventos. O PIB projetado para 2021 prevê um crescimento da economia superior a 4%. Só no primeiro trimestre deste ano, a economia mostrou seu vigor, estando entre os países do mundo que mais cresceram. Com o Congresso Nacional, estamos avançando. Aprovamos a nova Lei do Gás, o Marco Legal do Saneamento, a MP da Liberdade Econômica, o Banco Central Independente e o novo Marco Fiscal. Realizamos também leilões de rodovias, portos e aeroportos. O presidente também destacou a realização da Copa América no Brasil, que vai começar no próximo dia 13, com a participação de 10 países. Tudo com muito cuidado. Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatórias da Copa do Mundo, aceitamos a realização no Brasil da Copa América. O nosso governo joga dentro das 4 linhas da Constituição. Considera o direito de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos inegociáveis. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira, abaixo de R$ 5,10, dando sequência ao recuo acentuado na terça-feira do menor patamar desde dezembro passado. A moeda norte-americana recuou 1,20% e encerrou o dia cotada a R$ 5,083 na venda. A Caixa Econômica liberou hoje para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março, que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento da terceira parcela para esse grupo sairá no dia 25 de junho. A quantidade de pessoas trabalhando em home office continua em alta. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, vagas têm sido anunciadas nesta modalidade. Confira na reportagem de Débora Alves. Jornalista Liana Feitosa trabalha na modalidade home office desde 2018. Na pandemia, a demanda aumentou em quase 70%. Como assessora de imprensa, faz a interlocução entre a empresa para a qual presta serviço e os veículos de comunicação. A pandemia mudou, por exemplo, a dinâmica das entrevistas. Com entrevista por telefone, com videochamada, como nós estamos agora aqui no momento. Aquelas matérias que foram desenvolvidas presencialmente, ou seja, com deslocamento de equipes de comunicação até as empresas, que são minhas clientes, tudo foi feito numa dinâmica diferente. Antes havia uma liberdade muito maior,
não havia tanta restrição de horário, por exemplo. Não existiam alguns cuidados, como o distanciamento, sempre priorizando espaços abertos, né, o uso de máscaras. Para Liana, independente da pandemia, o home office deve permanecer no país como mais uma alternativa de trabalho, porque representa economia para as empresas e para os prestadores de serviço. Existem trabalhos que podem ser feitos 100% de maneira virtual. Então, isso diminui muitos gastos. É um combustível que você deixa de gastar, é uma hospedagem em outra cidade que você deixa de gastar. E eu posso fechar com clientes do país inteiro, né? Eu posso desenvolver trabalhos de comunicação sem necessidade essencial ou primordial de estar presencialmente na empresa, né? No ano passado, a Funsat ofereceu 70 vagas de telemarketing, com a possibilidade de trabalhar em casa. O requisito mínimo era a internet de 10 megas. Não se exigia experiência. Vendedor externo também é uma alternativa da modalidade remota. 20 vagas na semana passada para vendedor externo a Funsat ofertou nessa modalidade. Evita uma série de situações que o cotidiano nos traz. Por exemplo, o deslocamento, né? Você evita de pegar um transporte, luz, telefone, serviço de copa, enfim, são todos elementos que ao final do mês compõem a questão do custo da empresa. Então, o acesso remoto e o trabalho home office, sem sombra de dúvidas, é de ser levado em consideração pelos empresários. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou que o Rio Negro atingiu o maior nível da história. A capital do Amazonas está em alerta. As enchentes geram controvérsias entre os danos causados na cidade turística, que construiu pontes para que os moradores circulem. Nós construímos passarelas para as pessoas transitarem e também se tornou uma atração turística na nossa cidade. Porém, como o rio já atingiu a sua maior cota, nós estamos torcendo agora para que esse rio comece a baixar. Baixando o rio, a partir do momento que o rio começar a descer, nós já temos aqui programado, já compramos o kit higiene e o kit dormitório. Além disso, já estamos providenciando a sanitização e a limpeza de todas as áreas atingidas pela enchente. As inundações já tomam conta de diversas ruas da cidade e atrapalhou os planos destes turistas de São Paulo. A viagem estava marcada e a gente não esperava essa cheia toda, mas pra gente é até interessante, porque é uma coisa que em São Paulo a gente não tem uma coisa assim, um rio que de repente sobe tantos metros e fica uma parte do ano com tudo diferente, que modifica todo o cenário da cidade. Moradores relatam que a Defesa Civil havia prometido suporte, mas que nenhuma medida foi tomada. O pessoal da Defesa Civil vieram aí, prometeram que vinham fazer uma ponte e nunca vieram. E é assim, está esperando essa Defesa Civil vir, ou o auxílio família ou a ponte. Eu queria mesmo a ponte, fazer mesmo a ponte, que para a gente ficar andando tranquila, né? O fenômeno ocorre meses após a cidade de 2.200.000 habitantes enfrentar outra calamidade. A morte de dezenas de pessoas asfixiadas pela falta de cilindros de oxigênio nos hospitais durante a segunda onda de pandemia do novo coronavírus. E veja a seguir os números atualizados da pandemia pelo mundo. E ainda, ex-político de centro-esquerda é eleito presidente de Israel. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve mais 2.507 mortes por Covid-19 e 95.600 novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. O mundo ultrapassou a marca dos 171.471.117 pessoas contaminadas pela Covid e 3.686.684 que não sobreviveram. Os Estados Unidos, país mais afetado pela doença, tem pouco mais de 33.304.000 casos e um total de 595.777 mortes. A Índia, em segundo lugar, se aproxima da marca dos 28.308.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus.
O Brasil ultrapassou os 16.720.000 pessoas que testaram positivo para a Covid e registra 467.706 que não resistiram. A França tem quase 5.740.000 casos confirmados da doença. E a Turquia contabiliza 5.263.697 diagnósticos até o momento. O confinamento de Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, será prolongado em 7 dias. A medida tenta controlar o recente surgimento de casos locais de Covid-19. Melbourne está lidando com uma variante do vírus mais transmissível. A cepa Kappa, detectada na Índia pela primeira vez, teria sido espalhada por um viajante que retornou do exterior. Milhares de casos de contato com o homem infectado foram identificados e cerca de 60 pessoas com teste positivo estiveram em 350 locais. O premier em exercício de Victoria, James Merlino, afirmou que fora de Melbourne, as medidas de confinamento para os habitantes do estado serão suspensas. Mas algumas restrições serão mantidas, como o número de pessoas autorizadas a comparecer a casamentos ou funerais. A Austrália reduziu com sucesso a disseminação da Covid-19 em seu território por meio de controles drásticos nas fronteiras e da aplicação de restrições assim que novos casos surgiram. A ilha registrou menos de 30.000 casos e 1.000 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Ex-político de centro-esquerda Isaac Herzog, de 60 anos, foi eleito presidente de Israel. O ex-líder do Partido Trabalhista, Isaac Herzog, conseguiu 87 votos contra os 26 obtidos por sua adversária, Miriam Peretz. A educadora não tem experiência política, mas ganhou popularidade entre a sociedade israelense depois de perder 2 filhos em combate. Herzog será o 11º presidente de Israel e vai suceder Reuven Rivlin, que está no cargo desde 2014. Sua função é sobretudo simbólica no país, onde o poder executivo está nas mãos do primeiro-ministro. Pretendo ser o presidente de todos, ouvir todas as posições, respeitar todas as pessoas, marcar o que nos une e construir pontes de acordos. A eleição coincide com a reta final das negociações para a formação do governo no país. Os adversários de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, que permaneceu por mais tempo no poder, tem até meia-noite desta quarta-feira para construir uma coalizão. Se o centrista Yair Lapid não conseguir, os deputados poderão solicitar ao presidente que atribui a tarefa a outro parlamentar. Outra possibilidade é uma nova eleição no país, que seria a 5ª em 2 anos. A Embaixada do Brasil no Egito está acompanhando o caso do médico brasileiro preso no último fim de semana na cidade de Gizé, nos arredores do Cairo. Ele está sendo acusado de ofender uma vendedora com uma brincadeira de mau gosto. Nossa. Olha só a fibra toda ali dentro, vocês viram? Eles fazem, né, vocês viram todo o processo, sendo uma cerquinha. Vocês gostam mesmo é do... É? Esse vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações em todo o mundo e mostra a brincadeira que custou caro para o médico brasileiro. Que bom que o Dr. Vitor está aqui conosco, cara. Gosta do bem. Em português, Victor Sorrentino faz brincadeiras de cunho sexual com a vendedora de uma loja de papiros no Egito, que não entende nada. A gravação gerou revolta em ativistas dos movimentos feministas de todo o mundo. É? Não. Ninguém de ferro. Dias depois, outro vídeo mostra Victor retornando à loja para pedir desculpas à mulher egípcia. Me desculpa, tá? Não fiz para te ofender, eu fiz por causa da brincadeira. Como eu vi que tu era muito risonho é uma pessoa que ri muito, e tu tava brincando junto com a gente, eu acabei brincando. Não passa nada, entendi tudo isso, por isso não passa nada. Não estou triste, tudo bem, não estou preocupada disso. Falando de verdade, de coração sim, mesmo? Sim. Porque eu espero que seja de coração e que tu aceite de coração. Entendi tudo isso, não estou preocupada, entendi tudo isso. Muito obrigado. De nada. Mas a retratação não foi suficiente e o brasileiro acabou sendo preso. Ele é acusado de assédio sexual e também de violar a santidade da vida privada da vítima.
Por se tratar de um estrangeiro, o caso envolvendo o médico brasileiro pode ser julgado pela Justiça Civil daquele país, mas ainda há um risco dele responder por agressão à religião da vítima. E nesse caso, o médico teria que ser julgado por um tribunal islâmico. Qualquer problema que venha a ocorrer, qualquer condenação, os julgados, eles vão ter que ser respeitados pela soberania do Egito, né? Você cometeu um crime no Egito, então a soberania ali vai ser respeitada, as leis do país vão ser respeitadas. Então, todo o processo penal ele vai seguir as normas do direito egípcio. Em 2018, um episódio semelhante também ganhou grande repercussão durante a Copa da Rússia. Um grupo de torcedores brasileiros cercou uma russa nas ruas de Moscou e cantou músicas de cunho sexual. A russa, sem entender nada, participou da aparente brincadeira. Os torcedores envolvidos foram reconhecidos e também tiveram que responder pela brincadeira. Alguns foram até demitidos de seus empregos. Um prejuízo que o médico brasileiro já está sentindo, como mostra esse outro vídeo que foi gravado pouco antes dele ser detido. Meu filho não ter dormido de noite, ficado choroso. Hoje a gente falou um pouquinho no vídeo. Ele estava chorando. Ele nunca chora, meu filho. Ele nem sabe o que está acontecendo, nem entende. Ele só sabe uma coisa, que ele está com saudade do pai dele, né? Ele fica pedindo para ouvir minha voz. Tanto na sociedade brasileira quanto qualquer outra sociedade do mundo, a gente tem que respeitar o próximo. Não é porque você está num país estrangeiro que lá não há leis. A lei, ela existe em todos os ordenamentos jurídicos, ela tem que ser respeitada, os valores têm que ser respeitados. Acordar mais cedo pode reduzir chances de desenvolver depressão grave em mais de 20%. Um estudo publicado em revista científica apontou que acordar apenas 1 hora mais cedo pode reduzir em até 23% as chances de desenvolver depressão grave em pessoas com hábitos noturnos. A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade do Colorado, em Boulder, e do Centro de Pesquisa Biomédica e Genômica do Instituto Broadmead e Harvard, ambos dos Estados Unidos, para observar os efeitos dos hábitos relacionados ao sono com o risco de depressão. Os pesquisadores observaram a variação genética de 840 mil pessoas quando expostas a um fator específico, neste caso, a preferência por acordar mais cedo. Os resultados evidenciaram uma relação entre o ponto médio do sono e a depressão grave. Segundo eles, quanto mais tarde se dá o ponto médio do sono de um indivíduo, maiores as chances de ter os sintomas da doença. Assim, seria possível alcançar uma melhor qualidade de vida apenas com uma alteração: ir dormir e acordar mais cedo. Isso acontece porque, segundo eles, uma maior exposição à luz solar estimula hormônios que atuam diretamente sobre o nosso humor. O relacionamento com outras pessoas e a atividade física também colaboram com a redução da doença. E veja a seguir, milhares de voluntários desistem de trabalhar nas Olimpíadas. E ainda, jovem americano quebra o recorde mundial de Usain Bolt. Há apenas 51 dias do início das Olimpíadas, o comitê organizador tem um novo problema, além da grande pressão popular. Confira. Dos 80 mil voluntários esperados para as Olimpíadas e Paralimpíadas, ao menos 10 mil já comunicaram que não irão trabalhar nos Jogos. Com um aumento constante no número de casos de Covid-19, uma média diária aproximada de 3 mil pessoas, o Japão tem intensificado as medidas restritivas no país. Especialistas temem que as competições causem um colapso no sistema de saúde. Segundo as autoridades, o período emergencial deve se estender até 20 de junho e, até o momento, menos de 3% dos japoneses receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Um americano venceu a prova dos 200 metros rasos e superou a marca do jamaicano Usain Bolt estabelecida em 2003. Com apenas 17 anos, Ariel Knighton é considerado uma das joias do atletismo americano. Nesta terça-feira, ele fez história ao bater o recorde mundial sub-18 de Usain Bolt nos 200 metros rasos. Completando a prova em 20,11 segundos,
superou a marca do jamaicano por 0,02 segundo. Além disso, Knighton venceu a prova batendo um dos grandes favoritos à conquista da medalha de ouro das Olimpíadas dos 100 metros rasos, Trayvon Bromell, com 10,16 segundos. E detalhe, o jovem teve o melhor desempenho nos metros finais, justamente na parte reta da pista. E agora uma boa notícia para os apaixonados por games e brinquedos. A Nintendo anunciou nesta quarta-feira que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Uma boa notícia para os apaixonados por games e brinquedos. A Nintendo anunciou nesta quarta-feira que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Com a inauguração prevista para 2023 ou 2024, o museu vai ficar a poucos quilômetros do centro de Kyoto, onde está a sede da gigante japonesa dos videogames. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, o Museu Galeria Nintendo vai compartilhar a história do desenvolvimento de produtos e a filosofia da Nintendo com o público. Os visitantes também terão experiências interativas. A Nintendo começou a fabricar videogames em 1977, com o lançamento dos consoles domésticos TV Game 15 e TV Game 6. Seu primeiro grande sucesso mundial foi o console Famicom, lançado no Japão em 1983 e conhecida no exterior pela sigla NES, Nintendo Entertainment System. Em março de 2021, a Nintendo inaugurou a primeira área de entretenimento dedicada a seu universo, no enorme parque temático da Universal Japan Studios em Osaka. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, a apresentação de hoje com o reverendo João Machado fala que o céu está com as portas abertas para todos os que têm o conhecimento e mesmo achando que algumas coisas são injustas, são gratos pela vida. Está em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Em tudo das graças. Se você hoje está passando por um problema, você pode agradecer a Deus. Por que você pode agradecer a Deus porque você está passando por um problema? Porque existem inúmeras respostas e versículos e verdades escritas nesse livro que te ensinam que quando você é grato, que quando você ativa a sua fé, você pode crescer e a sua fé ela pode te curar. Você já tem a garantia que através das pisaduras de Jesus você já foi sarado. Então se a vitória ela já está em nossas mãos, mesmo que por um breve momento passemos por dificuldades, nós já sabemos do resultado. E o resultado maior, o que nos deixa mais felizes, que nós devemos ser cheios de gratidão, que não conseguimos nem explicar, é saber que mesmo depois da nossa vida aqui nessa terra, nós temos uma eternidade perfeita com Deus, garantida para nós. Quantas pessoas todos os dias se perguntam isso? É a maior pergunta de todos os séculos. Tem perguntas que nunca têm respostas, que a ciência não consegue explicar. Mas hoje aqui, se você crer com fé na palavra, você tem a garantia que o céu está te aguardando com portas abertas. Meu amado e minha amada, não deixe de agradecer a Deus. Porque quando você agradece, uma coisa muito interessante acontece. Você é feliz, mas não é uma felicidade qualquer, uma felicidade instantânea, uma felicidade que mesmo sentindo um pouco de dor, mesmo sentindo um pouco de tristeza, a sua identidade é feliz, é grata em Cristo. E isso, nós geralmente temos uma maneira de descrever pessoas que são optimistas, que são felizes, que são gratas pela vida dessa forma. Que são pessoas que veem o copo meio cheio, é o que nós dizemos. Mas sabe de uma coisa interessante? Quando você é grato, quando você é uma dessas pessoas que vê o copo meio cheio, porque você tem a certeza, você tem o conhecimento do que o nosso Deus ele vai fazer por você, da salvação eterna que te está esperando no céu. Quando você é uma pessoa assim, as coisas simplesmente
são melhores. Você vive feliz. Você não precisa viver triste, depressivo, ansioso por todas as coisas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.